Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Novos Começos. E eu tenho certeza que essa história vai aquecer seu coração e vai inspirar você. Então vamos lá para o nosso episódio de Novos Começos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Célia Jacques, também conhecida como Pastora Célia. Seja muito bem-vinda! Obrigada, pastora. Estou muito feliz pelo convite. E espero que essa história venha a edificar a vida de muitas pessoas. Amém, glória a Deus. Bom, como o nosso objetivo aqui é falar sobre novos começos, falar sobre aquilo que o Senhor faz na vida de cada pessoa, eu quero saber como é que foi o seu novo começo. Como é que você conheceu Jesus? Bom, meu novo começo foi assim maravilhoso, mas antes de conhecer Jesus, eu estava envolvida no espiritismo. Olha. Porque eu venho de uma família que era um misto de católico com espírita. Então, aos meus 18 anos, quando eu completei 18 anos, eu fui para um centro com uma tia minha e uma prima, e lá o espírito que atuava naquele local falou que eu tinha o dom para me desenvolver. Sim. De mediunidade. Entendi. E ali eu comecei a me envolver, participar daquelas rodas de gira, e aí com roupas e tudo mais dentro disso. Era um centro de Umbanda. Comecei a participar e ali começou a vir os espíritos e tudo mais, só que eu não ficava inconsciente. Entendi. Porque a maioria das pessoas ficam inconsciente, não sabe o que está acontecendo, mas eu sabia o que estava acontecendo. Sim. Eu mudava de voz, mas eu ouvia a voz. Uau. E eu via tudo. Então eu não perdia a minha consciência total, mas era um espírito realmente que estava ali incorporado. E ali eu fumava, bebia, coisas que eu não tinha essa prática, nem de beber, nem de fumar. Uau! E foi dentro do centro que eu comecei a beber por conta dos espíritos. Mas como que era isso? Eles que pediam para você fazer isso? Como que era? Porque todo o ritual, eles usam cigarro, charuto, bebidas alcoólicas, champanhe. Então, a gente tinha que comprar essas bebidas, esse cigarro e tudo mais, levar para lá, para o centro, e ali fazia aquele ritual ali, né, de invocar os demônios. Entendi. E ali, enquanto eu estava invocando ali com a música, com os tambores, Sim. E depois eles bebiam, né, fumava, usava os charutos e tudo mais. E eu não tinha prática nem de beber, nem de fumar, nunca fumei na minha vida, nunca tinha bebido na minha vida. Depois disso eu comecei a beber um pouco, mas foi dentro do centro. Então, quando você estava incorporado, né, que a gente costuma dizer, que você estava dentro dos rituais, você fumava e bebia. Sim. Fora disso, você nunca bebia e nem fumava? Não tinha, nem antes. É algo incrível, né? É algo que é o reino espiritual, e às vezes as pessoas não entendem o quanto o reino espiritual é real, né? Sim. E é interessante porque elas começam, todas as práticas, elas normalmente começam como se fosse algo inofensivo, né? Sim. É muito interessante. E daí, como que você saiu disso? Como é que você se encontrou com Jesus? Então, eu comecei a frequentar, aí a gente começou todo nesse ritual, fiz alguns pactos de sangue. Uau. Foi feito pacto de sangue, eu tive que entrar no cemitério. Meu Deus. Para cortar a garganta de galinha, tomar o sangue ali. Meu Deus. E eles me fizeram fazer isso umas 3 vezes. Depois, lá na frente, quando eu fui passar por um processo de libertação, Deus revelou que era para negar Jesus 3 vezes. Meu Deus. Então, era algo assim, falava, não valeu, você vai ter que fazer de novo. Aí lá, eu tinha que ir novamente com eles no cemitério, fazer aquele sacrifício. Se você não fizesse, o que acontecia? Ameaças, tinha muitas ameaças. Tipo assim, olha, se você namorar, você vai ser estuprada, vai acontecer tal coisa. Meu Deus. A primeira faculdade que eu entrei foi de jornalismo, foram eles que falaram, você vai fazer jornalismo. Então eu fui fazer o vestibular por conta deles me pedirem para eu fazer. Então, pedirem não, imporem. Impor. Né? Então assim, eu sempre gostei muito de arte, eu queria fazer artes plásticas, mas eles falaram, não, você vai fazer jornalismo. Tanto é que depois eu saí não terminei a faculdade, depois eu fui fazer a de artes plásticas. Então eles tinham um controle total da minha vida. Sabe? Todo final de semana eu tinha que ir para a praia, eu comprava caixas de vela, meu salário ia todo, eu trabalhava em banco naquela época.
o meu salário era todo para comprar caixas e mais caixas de velas. Aí a gente levava isso daí para a praia, para fazer as entregas, os rituais. Então era assim algo muito... Era ali, era um compromisso que tinha e ai se não fizesse. Mas e quando a pessoa está dentro disso, Célia? Porque assim, a gente olhando de fora, né? E é claro que com uma visão espiritual mais clara dentro da palavra de Deus, para a gente fica muito nítido a opressão e também a escravidão, essa é a palavra, né? Dentro disso, e essa questão de Satanás realmente querendo escravizar a pessoa. Mas a pessoa que está dentro disso, o que é que ela pensa? Porque é tão claro para a gente, mas o que a pessoa pensa? É como a palavra fala, né? Que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo para que ele não entenda. Sim. Então, assim, é uma cegueira espiritual que vem sobre a vida da gente muito grande. Então, você acredita que ali você está fazendo bem, que nem qual era o desejo do meu coração? Puxa, eu vou poder atender as pessoas, de repente curar as pessoas, trazer algum alívio para a dor dela, né? Porque tem essas consultas dentro do centro. Sim. E nessa de ficar recebendo os espíritos e desenvolvendo o que eles chamam, né? Eu achava que eu ia chegar nesse ponto, tipo, a ser uma mãe de santo, para cuidar das pessoas. Então, eu vejo isso de uma forma clara também, que eles sempre apresentam como se você fosse fazer o bem. É tipo assim, por isso que é tão perigoso essa história de que todos os caminhos levam a Deus. Exatamente. Na verdade, não são todos os caminhos que levam a Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que, que Satanás, se fosse possível, ele se transfiguraria até de anjo de luz, para, se possível, enganar até os santos. Sim. Então, Satanás ele é extremamente ardiloso e o que ele faz, na verdade, é justamente tentar enganar. E então a pessoa acreditar que ela está fazendo bem. Normalmente quem entra acreditando que está fazendo um bem. Sim. Né? Ou que vai poder fazer um bem, que Deus está lá. Não é isso? Exatamente. E aí, assim, eu tinha muita sede das coisas espirituais desde cedo. Olha só. Eu tive, acho que eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, era no ano novo, eu estava indo para casa da minha avó, que era na mesma rua. E, de repente, eu olhei, assim, tinha umas colinas e tal, eu olhei para aquelas colinas e eu tive uma visão de um demônio. E aquele ali, eu tive uma visão, era do diabo mesmo. Sim. Com aqueles tridentes e tudo mais, foi exatamente essa visão que eu tive. E eu tinha, assim, uma sede muito grande das coisas espirituais. Tanto é que eu me envolvi com várias coisas. Era Xexunoê, eu ia na cartomante, tudo que era nessa área espiritual, eu buscava. Tudo junto, misturado. Porque eu achava que Deus estava em alguma dessas coisas. Eu olhava para o céu, olhava para as estrelas, eu falava com Deus, eu achava que Deus estava na estrela. Então eu ficava ali conversando com Deus, sabe, chorando ali, falando com Ele, olhando para o céu, achando que Ele estava me ouvindo ali naquela situação. Sim. E aí até que eu cheguei nesse local que a minha tia frequentava, ela me levou e ali eles falaram, olha, você tem mediunidade e tal, e aí começou todo o envolvimento. E aí era todo final de semana, trabalhos e mais trabalhos, não tinha assim, eu não tinha final de semana. Era para servi-los, né, ali. E foi dessa forma, até que um dia a minha avó estava doente e a minha tia, que era filha da minha avó, que ia junto, ela perguntou lá no centro, falou, olha, a minha mãe está doente, ela está lá em outra cidade, né? Aí o espírito falou assim, deixa aquela velha lá, ela está ótima, está tudo bem. Falou bem assim. Só que naquele final de semana minha avó faleceu, lá em São José dos Campos. A partir dessa mentira que ele contou, caiu uma ficha assim, puxa, mas ele falou que ela estava super bem, como que ela morreu? Aí a minha tia falou, não fico mais aqui, aí foi aí que a gente resolveu sair daquele local. Então a gente abandonou aquele centro e antes disso também eu namorava, inclusive eu já namorava o Argeu, né, meu marido, e eu lembro que eles falavam, eu tinha dado uma foto para ele e eles falavam que a minha foto estava num centro, olha que loucura, dizendo que tinham sido que o Argeu tinha feito um trabalho para mim com um animal, bode, essas coisas e facas, isso, aquilo, e que eles viam aquela foto nesse local.
Só que depois, né, a gente vai descobrindo as coisas e era tudo mentira, porque a minha foto estava com a mãe dele, que era evangélica, ela orava por mim. Uau! E eles diziam que tinha sido feito um trabalho de uma obra de feitiçaria, e era tudo mentira. Então já era para tentar me colocar medo, para me afastar dele, porque apesar dele, ele estava fora dos caminhos do Senhor, né? Mas ele cresceu dentro da igreja. Não estava mais, né, seguindo. Mas a mãe e o pai dele eram firmes, né? E essa foto estava com a mãe dele. Uau! E aí? Aí, depois que a minha avó faleceu, nós saímos do centro, deixamos tudo lá. Só que o que acontece? A gente... não basta você sair desse lugar. Se você não tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, aquela carga espiritual continua te perseguindo, continua sobre a sua vida. Sim. Então, o fato de eu ter saído daquele local e parado de fazer aqueles trabalhos, aquelas coisas, não mudou, muito pelo contrário. Eu tinha veio aí as retaliações depois por conta desse envolvimento, porque eu fiz uma aliança. Sim. Eu fiz uma aliança de sangue, eu fiz pactos ali dentro. Eu coloquei a minha vida ali, né? Fiz ligações espirituais ali. E depois eles vão cobrar isso. Então, só Jesus poderia quebrar essa aliança. Então, enquanto eu não me converti, a minha vida virou de ponta cabeça. Meu filho tinha pesadelo, via espíritos dentro Ele falava, mãe, estou vendo um homem ali comendo arroz na cozinha. À noite, ele sonhava que os pássaros vinham bicar ele, sabe? Era assim, uns pesadelos, umas coisas bem loucas mesmo. E mesmo antes de eu me converter, eu ainda continuei indo em alguns outros lugares, que daí eu ia buscar e tal, enfim. Até que teve um dia que o meu cunhado convidou a gente para ir num acampamento. A gente morava em São Paulo ainda. E aí o Argel falou assim, olha, eu não sei não, mas eu acho que é alguma coisa de crente. Eu falei, eu odiava crente. Aí eu falei, não, se for coisa de crente, eu já vou falar que eu sou espírita e não quero saber, né? E tal, né? Se esses crentes virem falar muito assim e tal, enfim, foi dessa forma. Aí nós estávamos passando um momento difícil financeiro, dificílimo, assim, uma luta mesmo, não tinha dinheiro para nada. O Argel era comerciante, né? Tinha comércio, sempre teve comércio e tal. E a gente numa situação muito difícil, aí o meu cunhado convidou a gente, falou, não, eu pago para vocês irem. Aí ele falou, o que você prefere, né? Ficar aqui? Era um feriado de setembro, né? Da independência. Aí ele falou, vamos? Eu falei, então tá, mas eu não quero nenhum crente falando na minha cabeça. Quando eu chego lá nesse acampamento, era uma fazenda lá, eu fui tão bem recebida. Sabe aquele amor que constrange? Sei, sei. E aquele amor tão grande, né, que os irmãos me receberam, foi assim, me surpreendeu. Eu fui constrangida pelo amor de Deus através daquelas pessoas que estavam lá. E ali eu desmontei. Então, toda aquela proteção, né, que eu já estava colocando assim, uma proteção, porque... contra os crentes, né? Por causa daquele amor, aquela proteção que eu tinha colocado desabou. E aí meu coração, né, desmanchou ali, da maneira que eu fui tratada, da maneira que eu fui recebida. E ali eu participei de várias ministrações, foram vários dias naquele acampamento, eu participei de várias ministrações ali. E o que vinha assim forte no meu coração, eu creio que já era o Espírito Santo, me convencendo de tudo. E o que eu sentia assim, eu falei, meu Deus, eu te procurei em tantos lugares. Eu te procurei em tantos lugares, eu nunca tinha achado o Senhor. Eu achava que o Senhor estava em outros lugares, mas agora eu tenho certeza que eu te encontrei. Era essa sensação, era esse sentimento fortíssimo no meu coração. Eu falei, Deus, agora eu encontrei o Senhor. Agora eu encontrei o Senhor. E ali foram vários dias de ministração, muita música, muito louvor. Eu lembro até que pela manhã
até o brother Simeon, né, era daquela época. Ele passava nos quartos assim, tocando gaita e violão junto, para acordar a gente, sabe, de manhã nas janelas assim, antes da gente levantar, fazendo aquela serenata, nossa, foi algo assim surreal, que eu nunca tinha vivido na minha vida. E aí, ali eu me converti, entreguei minha vida para o Senhor. O Argeu, ele já era de família cristã, mas também fazia tudo errado. Acho que era pior do que o ímpio. Tudo errado. E ali eu me entreguei, ele também se converteu nesse mesmo acampamento comigo. E no último dia ia ter um batismo. Aí eu falei, eu quero me batizar. A convicção era tão forte. Eu falei, o coração do eunuco, né? Tinha certeza. Eu já entendi, Cristo é o Senhor, minha fé está nele, a água está aí, então vamos lá. Tinha certeza de que eu tinha encontrado Deus ali. Que não precisava buscar mais em outro lugar, nenhum outro lugar. E aí eu falei, eu quero me batizar. Aí no último dia, que era o dia do batismo, eu acordei doente, muito doente, com muita febre e aquele frio, estava meio frio. Eu falei, eu não quero nem saber. A convicção era tanta. Eu falei, eu vou batizar, não importa, aquela água gelada. Eu quero esse Deus que eu procurei em tantos lugares, não achei. É esse Deus, pronto. Me batizei. E ali começou a minha jornada, meu processo. E foi um processo de libertação, né, que eu passei. Por causa dos pactos, né? Por causa dos pactos. Foi assim, foram vários ataques. Não foi algo assim que do dia para a noite eu estava completamente liberta espiritualmente. Mas foi um processo. E aí eu ia na igreja praticamente todos os dias. Eu ia de segunda a segunda, eu pegava a administração, olha, era segunda-feira era os jovens, terça-feira era culto do Espírito Santo, quarta-feira era culto da família, quinta-feira era a libertação, sexta-feira era cura interior, aí domingo culto da família. Eu sei que eu pegava todos, eu não perdia um, porque a sede era enorme. Amém. E aí eu buscava muito, eu orava demais, e o Senhor começou a falar comigo. Então, situações que a gente estava vivendo ali de lutas, eu me ajoelhava em casa, mas eu orava, eu falava com o Senhor, eu falava com o Espírito Santo, era uma busca muito intensa. E aí o Espírito Santo falava comigo, eu anotava tudo. E nessa época eu ia num um GC, Sim. E essa pessoa me discipulava, que era nova convertida. E eu levava para ela, eu não conhecia nada da Bíblia, e eu mostrava para ela, falei, olha, eu ouvi isso. Ela falou, deixa eu ver se está na palavra. E realmente estava. E teve uma dessas vezes que o Senhor falou assim comigo, trarão novos céus, nova terra, tudo coisas assim que eram bíblicas. E você não sabia? Eu nem sabia. Aí eu mostrava para ela, para essa minha discipuladora, ela falava, olha, está na palavra, realmente é o Senhor falando com você. Então foi tremendo. Teve no período que a gente estava vivendo ali problemas dificílimos assim, de finanças e tudo mais. Eu lembro, ouvindo o Espírito Santo, ele falou assim como um papel se dissolve na água, os seus problemas vão se dissolver também. Eu ouvia nitidamente coisas assim. E aí foi caminhando dessa forma, eu fui me envolvendo cada vez mais. Mas o Argeu não. Porque ele trabalhava fora, né? Ficava em outro local, em outra cidade. Então eu ia sozinha. E era eu, meu filho, né? E eu ia, não perdia um culto, né? E aí depois disso eu saí de São Paulo, fui para morar em Guarujá, depois São José dos Campos. De São José dos Campos nós íamos comprar uma padaria aqui em Bragança Paulista. Foi aí que a gente se estabeleceu, nunca mais eu mudei, porque eu já tinha mudado assim. Muitas vezes. Muitas vezes. Aí a gente ficou em Bragança Paulista. E do ministério que eu era em São Paulo, não tinha em Bragança, só tinha em Atibaia. E aí a gente começou a frequentar lá. E aí que houve o crescimento ministerial, que Deus foi levantando e tudo mais. E aí a gente abriu um GC, mas era mais um grupo mesmo, um núcleo, né, para abrir uma igreja. A gente começou na minha casa. E depois disso abriu uma igreja. Em Bragança Paulista, desse ministério que a gente era. E como que foi isso para você, essa questão de um chamado? Aí você já estava como pastora ou não? Quando abriu a igreja ainda não, eu estava já envolvida, já estava na intercessão, já estava trabalhando em tudo, já era diaconisa, trabalhava em tudo, mas não era ainda.
E como é que foi esse chamado pastoral, assim, na sua vida? Olha, esse chamado foi bem interessante, porque ainda antes de eu mudar, de sair de São Paulo, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, eu sonhei que eu estava numa casa e que a minha pastora, ela batia na porta. Ela e uma psicóloga que tinha na época nessa igreja. E as duas vinham na minha porta, batiam na minha porta e falavam assim, olha, eu venho trazer isso para você. E era um pote de mel. Eram 2 potes de mel, um que a minha pastora me entregava e um que essa psicóloga me entregava. E eu entendi que esse pote de mel era a palavra de Deus, porque o mel significa a palavra, né? Uhum. E eu entendi que isso era alguma unção, algo que Deus estava me colocando sobre a minha vida. Foi assim, tremendo, nítido. Eu falei, nunca mais esqueci disso. Eu sabia que ali eu estava recebendo um chamado ministerial. Uhum. Né? E aí, quando eu via a minha pastora pregando e tal, dentro, lá no íntimo, eu sentia que um dia eu ia fazer aquilo. E eu era uma pessoa tímida. Pois é, você comentou isso. Para quem te vê hoje, é muito difícil imaginar você tímida, né? Pastora tímida, pensa numa pessoa tímida. A gente saía com os amigos do Argeu, às vezes alguma assim, eu não falava, era assim, era absurdo, eu não sei, era uma prisão espiritual. Uhum. Só depois da minha conversão é que eu comecei a desenvolver, a me relacionar com as pessoas, foi só depois da conversão, antes disso não conseguia. Que loucura, não? Não conseguia me relacionar. Uhum. E aí, com aquela timidez toda, e Deus foi fazendo a obra. Né? Foi fazendo a obra. E aí a gente estava em Atibaia, daí abriu a igreja, aí o pastor foi mandado para uma outra cidade. E antes do pastor vir, dos meus 2 chamados, né? No primeiro, lá em Atibaia, eu lembro que o Espírito Santo falou assim para mim, hoje eu vou confirmar o teu ministério, o teu chamado. Ele falou isso para mim. Passou, acho que uns 10 minutinhos, meu pastor me chamou, falou, Célia, eu quero que você assuma o ministério de intercessão. E o Espírito Santo falou antes comigo. Falei, talvez se ele não falasse, eu não sei se eu ia querer assumir, né? E aí fiquei todo o período como líder de intercessão. Antes dele falar comigo para assumir como pastora, o Espírito Santo falou comigo que ele queria eu levando a palavra. Mas foi antes do meu pastor sair. E eu falei para o Espírito Santo assim, tudo isso em pensamento, falando com ele. Eu falei assim, Senhor, mas o teu servo está aí. Como assim? Ele falou, o que eu tenho para ele não é aqui, é em outro lugar. Uau! E aí, depois disso, meu pastor veio conversar comigo. Então, foi tudo assim, confirmando. O Espírito Santo foi direcionando, né? E eu acredito que se não fosse o Senhor falando, talvez eu não tivesse coragem para assumir ministério, nem nada. Muito menos pregar, né? Sim, porque a timidez era imensa. Que coisa, né? E eu lembro que eu estava num curso em Atibaia ainda com o meu pastor, ele estava dando um curso para gente de hermenêutica e tal, como fazer uma pregação. E teve um dia que ele fez uma dinâmica e ele deu uma palavra para cada pessoa do grupo. E ele me deu uma palavra e ele queria que cada um desenvolvesse algo ali, falasse alguma coisinha rápida em cima daquela palavra. Todas as pessoas já tinham falado, menos eu. Ai, meu Deus, o coração... Aí eu falei, não, eu tenho que me posicionar. Aí eu levantei e falei, pastor, eu quero falar. Aí todo mundo olhou para mim assim, tipo, né? Quem não falava nada, né? Aí eu comecei a falar algumas coisas que vieram assim na hora a respeito daquela palavra que ele tinha me passado. Naquele dia, esse casal de pastores meus, que a gente é amigo até hoje, nossa, uma bênção. E naquela época, eles falaram assim, Célia, você tem um som da palavra. Imagina. Aí, tipo assim, né? Aí, depois disso, eu lembro que o meu pastor se ausentou, teve um culto que eles não iam poder estar, e ele me chamou para pregar. Pastor, o coração parecia que saía pela boca. Eu jejuei, sabe? E no altar, já antes de começar a palavra, o Espírito Santo também falou comigo, que ele estava comigo. Para me dar aquela paz. E ali foi a minha primeira pregação. E foi esse pastor, né, que me chamou para pregar e começou a enxergar o chamado, né? Que bênção, que tinha na minha vida. Glória a Deus. Agora, você sai, então, do espiritismo ao pastorado, né? Literalmente. Mas, com relação
aquilo que Deus estava fazendo dentro de você. Algumas coisas você foi enfrentando isso, né? Dentro do emocional. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que o fato de nós termos um chamado ministerial não nos coloca numa posição acima de algumas circunstâncias. Não. E você tinha um gigante emocional na sua vida, né? Que era Olha, no ciúme. dia do meu casamento. No dia do meu casamento, porque assim, eu não era convertida ainda quando eu me casei. Sim. Então eu saí daquele centro, mas eu não me desliguei espiritualmente. Sim. Assim, não tinha Jesus ainda para quebrar toda a maldição na minha vida. Então, no dia do meu casamento, entrou assim um espírito, não sei, de ciúmes muito forte. Coisa que eu não tinha antes. Imagina, hoje eu só ausentava, viajava com os amigos, eu não tinha um pingo de ciúme, estava noiva, nada. No dia do meu casamento começou esse tormento. Aí nós fomos para a lua de mel em Cabo Frio, e lá no hotel, assim, no restaurante, ele não podia olhar do lado. Eu tinha certeza que ele estava olhando para a mulher que estava na mesa do lado. Eu falei, para que você está olhando para aquela pessoa? Ele falou, não estou olhando. Eu falei, você tá? Eu tô vendo. É uma coisa de louco. Começou uma loucura, assim. Aí a Jo ficou tão decepcionado, e tanto é que nós viemos embora antes do período que a gente tinha reservado. E ele falou, eu vou cancelar o casamento. Desse jeito não tem como. E aí acabou que não cancelando, mas assim, foi um tormento na minha vida. Porque eu tinha uma desconfiança tão grande, tão exagerada, eu não me sentia amada, o emocional estava completamente descontrolado, né? Não tinha controle algum, eu não tinha segurança em mim. Eu achava que ele não me amava, que ele não gostava de mim. Se ele olhava para o lado, eu tinha certeza que ele estava paquerando alguém, que ele estava olhando para alguém. Era algo assim demoníaco, doentio, horrível. E isso foi me acompanhando. Aí depois de um tempo, quando eu já estava... até em São Paulo mesmo, eu lembro de uma palavra que a pastora estava pregando, e ela falou assim que o ciúme era duro como uma sepultura. Que o amor era forte como a morte, tem um versículo que fala, eu não lembro o endereço, mas o ciúmes era duro como a sepultura. No dia que eu ouvi aquilo, mas deu um impacto assim, como assim, ciúmes duro como a sepultura? Porque eu sabia que eu tinha aquele problema. A partir dali eu comecei a procurar na palavra, eu falei, isso aqui não é de Deus. E eu comecei a procurar, a tentar me libertar daquilo. E ele foi amenizando com o tempo, conforme eu fui depois já em Atibaia, Bragança, quando eu já tinha ministério. Isso já amenizava muito, porque eu buscava demais, eu orava muito, eu jejuava, era uma busca muito grande. Então aquilo foi perdendo um pouco a força, mas eu ainda não tinha vencido esse gigante. Aí depois de um tempo, isso já passado bastante tempo, houve uma situação que eu fiquei muito chateada e tal, e briguei muito com Argeu, e ele falou assim para mim, chega, quero separar, não tem condição mais. Ele falou assim, ou você confia em mim, ou não dá. E nesse período eu tinha me desligado do ministério. Eu ainda estava procurando um ministério, mas eu tinha me desligado por conta de muitas coisas que tinham acontecido naquele período, dentro do ministério que eu estava, e foi um período que a gente ficou meio que vulnerável, que a gente não estava fazendo mais nada, não estava indo na igreja, enfim. E aí ele falou assim, não, eu quero separar, não quero mais. A partir daí eu falei, meu Deus, eu vou ter que tomar um posicionamento. E aí eu teve uma pastora aqui de Bragança que me ajudou demais. Eu ia toda quarta-feira na casa dela, ela orava comigo. A gente entrava em oração, eu jejuava, e eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Pai, eu nunca mais quero ter esse sentimento no meu coração. Nunca mais eu quero sentir isso. É horrível. Porque, assim, é horrível para quem sente. E é horrível para quem... sofre aquilo, né? Que tá do lado, que tá do lado. Porque o tempo todo alguém desconfiando de você... Sim. É horrível isso. E a pessoa, às vezes, não tá fazendo nada. Então, era horrível para ele e para mim era pior ainda. Porque eu sempre estava acusando. Pesando sobre ele. E aí eu falei, Deus, eu nunca mais quero sentir isso no meu coração. E eu falei para Deus assim, eu vou orar e vou jejuar, eu não sei por quanto tempo indeterminado. E eu quero que o Senhor me liberte disso. Eu não vou orar para que meu marido queira ficar comigo. Se ele não quiser, tudo bem, porque eu tenho culpa nisso. Mas o que eu vou orar e jejuar é para que o meu coração seja transformado e eu seja liberta desses ciúmes, porque era algo demoníaco. Eu acredito. E aí eu comecei numa campanha, toda quarta-feira essa pastora orava comigo.
E a gente jejuava e Deus revelava as coisas e foi. Eu jejuei, foram 60 dias de jejum e de oração. Depois de 60 dias, eu fui completamente liberta. Olha só, glória a Deus. Nunca mais eu tive problema de ciúmes, desconfiança, sabe? Assim, da pessoa falava, não, eu vou ali, tudo bem, pode ir. Demora meia hora, uma hora, não tem problema. Não tinha mais, desapareceu completamente a desconfiança. E ali, a partir desse momento, aí o meu casamento tomou um rumo diferente, de harmonia, de tranquilidade, que eu nunca tinha vivido. Olha só. E vocês já tinham um bom tempo de casado? Já, bom tempo de casado, não, sabe? E filhos já grandes. E eles acompanhavam isso, né? Percebiam sim. isso. Porque os filhos vão crescendo e eles começam a ter a percepção das coisas, Sim, né? vai acompanhando tudo. E a partir desse posicionamento, o Senhor me libertou. E aí houve a restauração do casamento, porque aí não tinha mais briga, não tem mais problema. Não tem mais desconfiança, não tem mais acusação. Então a gente vive realmente um casamento abençoado. Amém. Mas agora, né? Tão importante nessa fase que vocês estão, que os filhos já são grandes, já não estão mais com vocês. Sim. Vocês acabam sendo companheiros mesmo, né? Sim. E aí agora é só nós dois, né? Os filhos já casaram, foram embora. E a gente tem uma vida feliz, sem briga, sem discussão, sem acusação. Nossa, é maravilhoso, meu Deus. Só quem vive mesmo, né, nesse universo de ciúmes para saber, para poder entender isso. Mas é tão bom a gente saber. Eu costumo falar o seguinte: não tem nada que não seja orável. Às vezes a pessoa vive uma situação e ela não entende que ela pode orar acerca disso, que há algo que Deus pode fazer acerca daquilo, né? Então, às vezes existem vários fatores que podem levar uma pessoa a agir dessa forma. E, em geral, ela é acompanhada de um sentimento de menos-valia, né? Um sentimento de não ser amada, de não ser não ser valorizada. Então, ela está sempre se comparando, ela tem um sentimento, né? Uma visão mesmo de inferioridade. Exato. Com relação às outras pessoas. Muita insegurança. Muita insegurança. Isso pode vir de uma infância onde o amor não foi algo tão retratado, ela não foi marcada pelo amor. Isso também pode sim vir de algo espiritual, principalmente no caso de uma pessoa que teve todos os contatos e todas as alianças que você fez e o ambiente que você estava. Mas independente se você teve uma infância difícil e que gerou essa insegurança, que você não foi tão amado, independente se foram pactos no passado, Deus é poderoso para livrar. Amém. Deus é poderoso, a mão do Senhor é poderosa para nos tirar de qualquer lugar onde nós possamos estar. Exatamente. Não é? Eu vi assim, o Espírito Santo acompanhou tudo, né? Sim. Esteve comigo o tempo todo. Sim. Né? E do meu lado, participou de todo o processo, né? Porque foi ele que me ajudou nesse processo todo. Então, assim, eu falo para Deus assim: Pai, eu não tenho outro altar. Eu sempre falo isso para ele. Eu falo: eu não tenho outro altar para buscar, eu não tenho outro Deus para invocar. Amém. O Senhor é o meu único Deus. A tua presença, o único altar que eu busco é o seu altar. Eu sempre falo para ele isso. O Senhor sabe, Pai, que eu não tenho outro Deus. Eu te encontrei. Eu não te largo mais. Glória a Deus. Te largo mais. Que então, presente. foi todo esse processo. E o Senhor me deu... assim, pastora, se não fosse o Espírito Santo, eu não sei o que seria. Não sei. Porque eu era uma pessoa que eu chorava. Do meu rosto ficava cheio de pinta vermelha. De sangue, bolinhas de sangue aqui em volta do olho todinho no meu rosto, porque o choro e a dor que eu sentia era tão forte. Não me sentia amada, eu me sentia rejeitada, era algo horrível, era muita opressão espiritual. E tudo foi no momento do meu casamento para frente, porque antes eu não tinha isso. E era horrível. Então, o meu amigo era o Espírito Santo. Sim. Mesmo com todas essas crises, com todos esses problemas, eu ali de joelho na presença dele, orando, buscando, e ele falando comigo, mesmo diante de todo esse quadro, de toda essa situação. Até que um dia veio essa luz, né? Sim. De: Senhor, eu não quero mais ter esse sentimento. Amém. Eu nunca tinha pensado fazer isso.
Eu falava, Deus, eu não posso sentir isso. A partir da palavra que a pastora falou, né, que o ciúme ele era duro como uma sepultura. Eu falei, meu Deus, eu não posso mais ter esse sentimento. O que é isso aqui? Mas até então eu não conseguia, eu não tinha essa luz assim de falar, não, vou fazer um jejum. Fazer um propósito, né? Vou buscar em Deus. É por isso que eu falo, gente, não tem nada que nós não possamos trazer diante do Senhor. Ele nos conhece, Ele sabe tudo sobre nós. Para você era um ciúme, para talvez você que está nos assistindo, pode ser uma insegurança, pode ser um medo, pode ser tantas coisas, mas acredite, não tem nada que o Senhor não possa romper, que Ele não possa nos libertar. Verdade. Né? Verdade. Ai, glória a Deus, que coisa linda, né? Tão maravilhoso ver isso e poder testemunhar de todo esse cuidado. Exatamente. E hoje você está aqui caminhando conosco e eu queria perguntar para você, o que tem sido a Lagoinha para você? O que tem sido essa casa para você? A Lagoinha para mim tem sido assim uma experiência nova, né? Assim, novos ares, novo ambiente, leveza, eu posso definir como leveza. Amém. Nós viemos conhecer a Lagoinha e a gente ia passar em outras igrejas também conhecer, mas aí a gente se identificou tanto, a palavra da pastora, do pastor Marcos, meu Deus, falou tanto comigo, com meu marido, e aí a gente falou assim, não, vamos no próximo culto, a gente vinha em um, vamos no outro, e aí ele falava assim, o que você acha, vai na outra igreja? Eu falei, ai, não tô com vontade, eu quero ir lá mesmo. Amém. E aí a gente foi sendo edificado, a palavra foi enchendo, né, o coração. E a sensação que eu tenho é que eu me sinto, eu tenho sentimentos de pertencimento. Amém, glória a Deus. Que foi difícil também encontrar. Amém. E aqui eu encontrei. Amém. E parece que eu conheço as pessoas faz tanto tempo, a maneira que vocês nos receberam, o abraço, né? Não tem como não falar do abraço, né, pastor? Amém. O seu abraço ali na porta, o pastor, assim, com todo carinho também, nos recebendo. Amém. E isso fez toda a diferença, porque né, o amor Deus é amor, né? Sim. E mesmo você estando no ministério há tanto tempo, você como o Ageu estão fazendo carisma. Eu queria que você falasse um pouquinho do carisma para nós. Olha, quando nós nos desligamos do último ministério, a gente tinha assim, um sentimento no coração que a gente queria fazer um seminário. Porque o Ageu tem vontade de fazer missões e tudo mais. Sim. Eu falei, nós precisamos fazer um seminário, então vamos fazer um seminário. Quando a gente chegou aqui, estava sendo anunciado que ia começar o carisma, em janeiro. Nós chegamos aqui antes do Natal, de 2023. E aí eu falei para ele, olha, vai ter um seminário aqui, o carisma, né? O que você acha? Vamos fazer? Aí a gente foi conversar com o pastor Fábio, respeito e tal. E aí a gente começou. E assim, eu falo que seminário diferente, porque eu me sinto ministrada em todas as aulas. Não tem como. Ministrada enquanto aprende. Não é só não é algo que vem só a nível de conhecimento, mas eu sinto nitidamente o mover do Espírito Santo ali, trazendo vida àquelas palavras que estão sendo ensinadas. E aquela palavra ela cai dentro do nosso coração de uma tal maneira que quando eu volto para a casa do carisma, eu vou orar aquilo que o Senhor tocou no meu coração. Amém. Sabe, de falar, Senhor, eu quero viver isso, Pai, eu quero me santificar mais, não sentir essa situação ou essa. São coisas assim, parece que o Senhor está lapidando. Eu tenho sentido isso. Amém. Cada aula tem me lapidado. Na verdade, o carisma, a chamada, né, do carisma é o seminário da palavra e do Espírito. Porque verdadeiramente esse é isso que é ministrado, é isso que a gente vivencia ali, né? Sim. Glória Nossa, a Deus. tremendo. E as aulas que houveram também de toda a parte do Espírito Santo, a aula que você deu também para mim foi essencial, o desafio de estar orando em línguas, né, durante um período. É algo que eu tenho experimentado também novo, porque eu não, apesar de falar em línguas, eu não tinha esse hábito. A maior parte das pessoas, sempre que eu ministro sobre isso, eu ouço, né, pessoas falarem, puxa, foi um divisor de águas, e é um divisor de águas. É que a gente não para estudar isso dessa forma, né? Mas há um convite do Senhor para que nós possamos orar em línguas, não apenas no momento do culto, né? Sim. Mas nós precisamos, quando nós oramos em línguas, 2 coisas acontecem, 3 coisas. Nós edificamos a nossa fé. Nós permitimos que o Espírito Santo interceda por nós, né? E a Bíblia diz que essa intercessão, ela acontece segundo o coração de Deus. E nós estamos
estamos confiando, né? Nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo e confiando que Ele está orando, entregando tudo ao Senhor. É maravilhoso. E eu sinto assim que vem uma força nova, um renovo. Totalmente diferente. A cada dia vem um renovo. Amém. Parece que a gente vem sendo fortalecida, protegida. Eu não sei, eu sinto algo espiritual né? se movendo, vamos dizer. Senhor, é tremendo, é tremendo. Célia, eu quero te agradecer por você estar aqui, mas eu queria pedir para você deixar um recadinho para as pessoas que talvez hoje estão lutando, né, como você lutou, para buscar o Senhor, e talvez estejam buscando o Senhor nesses lugares onde você já esteve, e muitas talvez tenham até medo de sair, enfim. Que recado você deixaria para essas pessoas? Tá. Olha, eu deixo o seguinte recado. Primeiro, nada é impossível para Deus. Deus, Ele tem todo o poder para nos libertar. Amém. Ele tem todo o poder para nos curar, para transformar a nossa vida, casamento, área financeira, familiar, todas as áreas, todas. Então, busque a Deus, busque ao Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo. Amém. Porque Satanás, ele quer nos intimidar. Ele quer dizer que ele tem poder, que ele tem autoridade sobre a nossa vida. Mas a palavra fala que Jesus já venceu Satanás na cruz. Sim. E a palavra fala que nós estamos assentados com Ele acima de principados e potestades, acima desses espíritos malignos. Então é possível ser liberto, sim. Amém. Então talvez tenha muitas pessoas que são aprisionadas no espiritismo, em crenças, em tantas coisas, que elas precisam fazer tantas coisas, né, dentro da religião, pagar promessas, acender velas, comprar bebidas para espíritos, colocar despacho em encruzilhadas, trabalhos em encruzilhadas. Deus não pede nada disso. Nada disso, nada disso. Então, em Cristo Jesus, você pode ser liberto, né, totalmente, e ter uma vida completamente transformada. Amém. Assim como eu tive. Jesus é o único que não pede nada, né? Jesus. Pelo contrário, Ele dá. Ele deu a própria vida. A própria vida. É o único lugar onde você chega recebendo algo, ao invés de dar algo. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada por você ter vindo, por você compartilhar a sua história. E eu quero dizer algo para você que está nos assistindo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa história. Então, aqueles 2 favores básicos. Eu quero te pedir que você interaja aí, né? Deixa a sua curtida, compartilha, enfim, para que as plataformas entendam a relevância desse vídeo. E também gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que tem alguém precisando ouvir essa mensagem hoje de libertação, de cura e transformação. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo episódio de Novos Começos.